O Oscar 2026 já aconteceu, muita gente gostou e muita gente odiou, e principalmente pelo fato do Brasil não ter levado nada, não sobrou nada pra gente, galera. The Secret Agent. Mas o que me intrigou nesse Oscar foi a participação muito ativa do gênero do terror. Tivemos 2 filmes de terror que conseguiram ganhar algumas premiações nesse ano do Oscar, que foi A Hora do Mal e Pecadores. E eu sei que Pecadores não é necessariamente um terror, mas é importante que a gente converse sobre essa temática aqui, porque o Oscar é muito importante pro gênero de terror em si. Mas antes da gente continuar esse assunto, eu peço para você deixar a sua seção de like aqui embaixo e se inscrever no canal para fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do terror, seja muito bem-vindo. Eu fiquei muito dividido com os resultados desse Oscar, mas eu não vou falar sobre o Agente Secreto, porque não é o foco aqui, mas eu fiquei chateado desse filme não ter ganhado nada. Tivemos uma premiação da Amy Madigan, que fez a tia Gladys em A Hora do Mal, e eu falei, caraca, isso, ganhamos! Mas quando eles anunciaram os filmes indicados ao Oscar, eu fiquei procurando Faça Ela Voltar, porque foi um filme tão bem falado, as pessoas gostaram tanto, inclusive chegaram a gostar mais do que A Hora do Mal. E eu falei, caramba, como que esse filme não foi parar, né, no Oscar? Mas eu falei, é o Oscar, né? Então é difícil um terror, né? Tá no Oscar, já é bem difícil, gente. Então isso é um negócio muito complicado, cara. Mas honestamente eu gostei muito mais de A Hora do Mal, mas foi um gosto mais particular meu. Eu acho que a atmosfera e a dinâmica do filme funciona muito mais, na minha visão, me agrada mais. E eu cheguei a gostar tanto de A Hora do Mal que eu cogitei que esse filme poderia estar na categoria de melhor filme do ano. Mas eu falei, não, acho que já é demais, né? Mas a gente sabe que o gênero do terror sempre foi muito boicotado no Oscar, isso não tenha dúvidas. Isso lá desde os anos 70, lá com o Exorcista, que teve 10 indicações e só ganhou 2, tá? É bizarro, bizarro. Mas dessa vez, nesse ano, foi extremamente importante pro terror, porque a gente conseguiu ganhar um pouquinho mais de reconhecimento. Não foi exatamente como a gente gostaria, mas foi alguma coisa. Esse acerto que foi a premiação da Amy Madigan pode parecer pequeno pra muita gente, mas faz uma diferença absurda no terror. Infelizmente ou felizmente, é por causa desse tipo de premiação em que o terror se estabelece como vivo para as pessoas. E não só isso, mas também mostra para as pessoas que o terror não é só sobre sustos, né? A gente já tá careca de saber que o terror não é só isso, né, gente? Não é só para você tomar susto. Um ótimo exemplo aqui é Pecadores, que recebeu diversos prêmios no Oscar e é óbvio que a gente ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz. Michael B. Jordan ganhou o Oscar de melhor ator, muito merecido, cara. O cara mandou muito bem, velho. O cara é incrível, não tem como. O cara é foda, patroa. Mas sinceramente, as avaliações foram tão positivas com Pecadores, as pessoas falavam tão bem desse filme, que eu realmente acreditei que ele ia ganhar como o melhor filme. E ele não ganhou. E eu fiquei tipo, uau. E agora tem um lance, Pecadores é um terror mesmo? Ou não é exatamente? Eu gosto de falar que é, mas em partes. A proposta do filme não é de trazer um terror que a gente tá acostumado a ver. É isso que eu penso. Muitos filmes que a gente assiste hoje em dia não é exatamente num gênero exclusivo. Não se trabalha exatamente num gênero específico, focado em um gênero, tipo, olha, esse filme aqui é gênero tal, entendeu? Esse é o gênero do filme, é isso, pronto, acabou. Pecadores passa por ação, por drama, às vezes até um pouquinho de humor, né? Um pouco de comédia, mas é bem pouco. E também passa pelo terror. O terror está presente no filme, não de uma forma 100% manifestada ali, tipo, olha, Pecadores é sobre terror. Mas infelizmente, eu fui com essa expectativa quando eu fui assistir esse filme. Eu não consumi nenhum material de Pecadores, nada assim, quando eu fui assistir esse filme. Eu não sabia de nada de Pecadores. Eu só sabia que as pessoas estavam falando que era um filme que envolvia terror e vi muita gente comentando que era o melhor terror de todos. Eu falei, ok, isso é um terror? Pecadores é terror? Então tá bom, vou assistir. E aí eu fui assistindo e falei, ué, mas cadê o terror aqui? Quando eu terminei de ver o filme, eu falei, ok, eu tô tentando processar tudo que aconteceu aqui, porque eu fui com uma ideia na cabeça e o filme me apresentou outra coisa. E isso não foi ruim, tá? Até porque o filme é muito bom. O lance de Pecadores é que eles trabalham muito bem essa dinâmica do terror e trabalhando o drama que sustenta o filme. Eu acho que esse filme é mais um drama. Ele se comporta mais como um drama
drama, mas ele também apresenta elementos de terror. Então, eu posso considerar ele um pouquinho de terror, por que não? Se vocês procurarem o gênero desse filme na internet, vocês vão achar ali drama, terror e ação. Eu acho que as pessoas têm uma visão muito rasa do que é o terror, entendeu? Que ele só pode ser trabalhado de uma forma de susto, pelo medo, e toda a atmosfera tem que ser sombria e macabra, porque é um filme de terror. Vamos para um outro caminho. A Hora do Mal, eu posso falar pra vocês, tá? É um exemplo disso. A Hora do Mal é um baita de um terror, mas ele também tem comédia. Então, assim, qual que é o comentário agora, entendeu? Além desses elementos de ação, drama e terror, o filme bate muito na tecla da música, que é a parada que vai envolver o filme inteiro, né? O filme se trata sobre a música, a história da música, os elementos musicais e tudo mais, a sua evolução, e é contado de uma forma tão bacana, cara, de uma forma tão legal. Esse esquema do filme, todos esses detalhes que eles colocaram, porque é um filme cheio de detalhes, uma fotografia excelente, inclusive ganhou como melhor fotografia, ainda bem, porque é um baita de um filme com uma fotografia excelente. E um elemento que eles focaram bastante nesse filme foi os vampiros. Eles fizeram uma espécie de releitura dos vampiros de uma forma extremamente legal e genial, cara. E inclusive tem um pouquinho de humor, né, no meio disso, né? Eles dançando, eles cantando e tudo mais. O lance do vampiro não poder entrar sem ser convidado, cara, funciona muito bem. Inclusive o ator ali que interpreta um dos vampiros, ele é muito bom, funciona muito bem. Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês que não é uma verdade, tá, gente? Não é uma verdade absoluta aqui, é só mais um tipo de teoria e pensamento crítico que me vem na cabeça em relação a esses prêmios do Oscar com o terror em si. Se vocês perceberem, o foco desses dois filmes tem uma certa semelhança. O que eu quero dizer com isso? A Hora do Mal tem muitos tons de comédia no filme. Ele tem uma base de terror ali e tudo mais, ele é bem terror mesmo, mas ao mesmo tempo ele também tem um toquezinho de comédia. E, querendo ou não, a gente acabou ganhando um Oscar desse filme. Pecadores foi a mesma coisa. E foram Oscars de um filme que não se propõe exatamente a falar sobre o terror em si, usar esse terror como temática principal, mas que também tinha o terror ali, entendeu? Ele não era só terror, como vocês sabem, tinha ação, tinha drama, mas o terror também estava entrelaçado ali. E eu me pergunto, se Pecadores não tivesse essa temática de terror, eles substituíssem por algum outro elemento, mais de ação, esquecessem um pouco do terror, será que ele teria ganhado como o melhor filme? Eu realmente fiz essa reflexão, porque eu sempre senti que o terror foi muito boicotado pelo Oscar, sabe? Em todos esses anos. Isso aqui que eu tô falando agora não é uma verdade, tá, gente? É só um pensamento que me veio na cabeça. Comenta aí, inclusive, se faz sentido, se você concorda, ou se você tem outra visão a respeito desse Oscar, dessas premiações que o gênero do terror não recebe. Mas eu também olho para aquele lado que o terror não ganha tanta bilheteria, sabe? Ele não faz tanta bilheteria, pelo menos nesses últimos anos, tá? Eu sei que teve Premonição aí, teve Invocação do Mal, tá? Mas eu tô falando um pouquinho antes disso, tá? Quando não estava lá tão em alto assim. E eu acho que graças a esses filmes, como Hora do Mal, Faça-la Voltar, Pecadores, Premonição, Invocação do Mal, eu acho que são filmes que ajudaram a crescer um pouco mais o gênero do terror. Dar uma enriquecida, tipo assim, olha, estamos aqui ainda, entendeu? Estamos vivos. Então eu acho que o Oscar é a prova viva de que o terror ainda permanece vivo e que ainda temos esperanças do terror ficar cada vez mais presente nos próximos anos. E dá pra gente perceber isso. Para pra pensar, gente. Tem muito filme de terror sendo lançado. As pessoas estão muito cansadas, inclusive, de filmes de super-heróis, por exemplo. Eu sou fã, tá, gente? Eu sou mega fã de Marvel, da DC e tudo mais. Sou mega fã, mas eu consigo reconhecer também que essa área não tá tão em alta assim e que a gente fica meio carente de filmes com uma dinâmica mais bacana, com algo mais imersivo, e o terror é muito imersivo na nossa vida, assim, né? A gente quer se distrair, a gente quer assistir algum filme, a gente vai assistir um filme de terror ali pra gente, sabe, foge da realidade, entendeu? E a gente sabe que o terror tá presente em vários filmes que não se propõem exatamente a ser um terror específico, até mesmo em séries, como Stranger Things. Mas e você? O que é que você achou do Oscar de 2026? Você achou justo? Você achou que não teve nada a ver? Você fala, pô, que Oscar foi esse? Que absurdo, que besteira. Não mereceram ganhar? Comenta aqui, cara. Comenta aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso.